Amados ouvintes, aceitem a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus, e hoje eu venho falar com vocês sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esta armadura na carta que ele escreveu à igreja que estava em Éfeso. E esta armadura, ela é necessária para todo cristão, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais, as guerras que a cada dia nós enfrentamos. Todo cristão enfrenta esta batalha. Todo cristão precisa estar vestido dessa armadura para então conseguir vencer esta grande batalha a qual nós estamos aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele faz menção em Efésios 6, no versículo 10 a seguir, ele diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes." Então, o apóstolo Paulo, ele como um cidadão romano, ele analisa a vida de um soldado romano, a sua vestimenta, a qual ele usava para guerrear, para as batalhas dia após dia. E o apóstolo Paulo, ele faz esta comparação com a vida espiritual do cristão. O apóstolo Paulo, estando ele preso, tendo um soldado ali fazendo a sua guarda, creio que ele analisava ali a forma como ele também se vestia para o seu trabalho. E ele vem, então, fazendo menção a isso, comparando para a nossa vida espiritual. E ele fala de uma vestidura, de uma vestimenta, da qual o cristão precisa. E são 6 peças desta vestimenta, desta armadura necessária para o soldado de Cristo. Primeiramente, nós vamos ver aqui no versículo 14: "Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade." Então, nós vemos que o cinturão da verdade, ele é necessário na vida do cristão, porque nós temos que estar cingido os nossos lombos com o cinturão da verdade. Este cinturão da verdade que realmente nos leva a falar e viver a verdade de Cristo, as verdades de Cristo. Então, todas as vezes que nós estamos em qualquer situação, a verdade, ela sempre deve prevalecer, porque através das verdades de Cristo, nós sabemos que nós desmentimos as mentiras de Satanás, porque em todo tempo ele tenta com as mentiras investidas dele contra as nossas vidas. Mas nós devemos realmente estar alicerçados na verdade, que é a palavra de Cristo, a palavra de Deus, para que nós possamos vencer as situações que nós vivemos neste mundo. A segunda peça desta
armadura é a couraça da justiça. Também no versículo 14, e vestida a couraça da justiça, Então aqui nós vemos que a couraça da justiça, ela protege o peito do soldado. Então ela tem uma espécie de um escudo, proteção do peito. O peito é onde nós temos o coração, onde realmente é designado as emoções. E nós vamos ver que essa justiça divina, a couraça da justiça, o homem, ele deve sempre procurar a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus, porque isto a palavra nos ensina. Mas a justiça divina de Deus é a armadura do corpo que protege o nosso coração. E quantas ciladas o diabo ele lança em nossos corações. O coração ele acaba sendo afetado, porque ele recebe aqui vindo primeiramente da mente, assediando o coração, e muitas pessoas eles acabam cedendo às tentações do inimigo. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca esta segunda peça da armadura de Deus como sendo principal para proteger o coração, a sede das emoções. A terceira peça da vestidura são os sapatos. No versículo 15 diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia! Então nós vemos que o sapato, ninguém coloca um sapato para ir dormir, ninguém coloca um sapato para ir deitar e descansar. Quando nós colocamos o sapato nos pés, é para nós sairmos, é para nós irmos fazer algo. Então o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a importância dos calçados nos pés. Porque quando colocamos os sapatos, é porque nós estamos prontos para uma ação. Então, este sapato nos pés, os soldados colocavam o sapato adequado para a guerra ou para o seu trabalho, porque os pés, ele dá estabilidade para o nosso corpo. É os nossos pés que nos conduz aonde nós vamos com segurança. Então, o sapato, ele é muito importante, o tipo de sapato que usamos para a ocasião adequada, para que nós não venhamos sofrer nenhum tipo de quedas ou de situações adversas. Então, os pés calçados aqui representa o ide de Jesus Cristo. É o estar preparado para levar o evangelho genuíno de Cristo. É o estar preparado para pregar a palavra de Deus a todos aqueles que estão necessitados. Então, estes sapatos que Deus nos deu representa a motivação para nós seguirmos proclamando a verdadeira paz que está em Cristo Jesus, provinda de Deus. Então, meus queridos, essa é a terceira peça da armadura de Deus, da qual ele nos concede. Paulo, ele descreve, porque o cristão não vai vencer as batalhas espirituais lutando contra as pessoas, conforme ele menciona, o apóstolo Paulo, que a nossa batalha,
A nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra as pessoas. Muitos crentes lutam contra crente, luta contra aquele que tem sido usado pelo diabo e trava uma guerra pessoal. Então, se nós continuarmos desta forma, como cristão, nós vamos perder esta batalha. Nós temos que compreender que há uma hierarquia muito bem organizada no mundo das trevas para fazer com que o cristão perca a batalha. E se nós não tivermos esta compreensão corretamente, nós vamos perder a batalha, porque quando nós nos vestimos da armadura de Deus, nós vamos lutar contra Satanás e seus demônios. Existe uma hierarquia muito bem preparada, organizada. Veja só os principados, as potestades, os príncipes das trevas destes séculos e as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Eles estão prontos para nos atacar em todo momento. Por isso, a importância de nós termos a armadura de Deus, para que nós possamos nos proteger e também atacarmos no momento adequado, porque tem momento que também o soldado recua, tem momentos que o soldado recua, às vezes para realizar novas estratégias e contra o inimigo das nossas almas. Nós precisamos sempre estar fazendo novas estratégias para que nós venhamos ser cristãos vencedores. Entenda que a sua luta não é contra a sua mãe, não é contra o seu pai, não é contra o seu irmão, não é contra a sua sogra, o seu sogro, não é contra o seu marido, não é contra o seu vizinho, não é contra aquele colega de trabalho que te persegue. A sua batalha, ela é espiritual, é contra aquele que usa eles como instrumento para atacar você. Então não vai lutar contra as pessoas, mas contra Satanás. Toda essa hierarquia que nós apresentamos aqui no versículo 12. E nós vamos falar agora da quarta peça da armadura de Deus, que é o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso está no versículo 16. Então, o escudo, ele serve de proteção. O soldado, quando vai para a guerra, ele tem o seu escudo, da qual ele vai trazer a proteção para si. E este escudo é o escudo da fé para nós. Com o apóstolo Paulo, ele faz esta comparação. A fé, ela nos protege dos dardos inflamados do maligno, das setas que ele lança, tendo nós como alvo, porque ele quer te parar, porque ele quer te fazer ser envergonhado. E então ele lança os dardos inflamados constantemente nesta peleja, nesta guerra. Mas eu quero dizer para você, se você usar o escudo da fé, da qual a sua fé vai estar em Cristo Jesus e a sua dependência vai estar nele, você vai vencer esta batalha e você não vai ser atingido por esses dardos que Satanás ele lança contra a sua vida. São ataques constantes, são reveses que ele lança contra a sua vida constantemente, mas Deus é maior. Vista esta armadura, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos para prontidão para divulgar o evangelho e também o escudo da fé. Temos também o quinto
a quinta peça da armadura de Deus, que é o capacete. Também está mencionado no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Então veja que o capacete da salvação, qual é a finalidade do capacete? É trazer proteção para a cabeça, para o cérebro. Ele protege. Então, o capacete da salvação é a proteção da mente, é a nossa proteção dos maus pensamentos, porque Satanás, ele lança em todo momento pensamentos errôneos, trazendo dúvidas acerca da salvação que nos foi concedida por Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário, a qual ele se doou por mim e por você. E Satanás, ele vem sempre lançando dúvidas na mente do cristão acerca da salvação. Então, que nós possamos também nos aderirmos, a esta quinta peça dessa vestidura, dessa armadura do cristão, para que nós venhamos ter a nossa mente sadia, a nossa mente com pensamentos no céu, que nós venhamos ter a mente de Cristo em todos os momentos. Se os pensamentos ruins tentarem vir em nossa mente, porque ela é a receptora, e depois quando desce para o coração, ela se aloja, porque nós não podemos deixar descer para o coração, mas nós devemos de imediatamente, mediante aos pensamentos errôneos, nós ligarmos o pensamento em Cristo e repreendermos, termos este capacete para a nossa proteção da nossa mente, dos nossos pensamentos. E, finalizando, nós temos mais uma peça da armadura de Deus, que é a espada. Nós temos 5 peças que é para a nossa proteção, que devemos usar para a nossa proteção. No versículo 17 diz assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada é a palavra de Deus. Então, a espada é a nossa única arma de ataque. Nós temos 5 para a nossa proteção. E nós temos uma para contra-atacar Satanás, para contra-atacar aquilo que vem contra as nossas vidas, contra a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, que vem para nos fazer parar. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela nos alicerça. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela vai realmente nos evitar, fazer com que nós evitamos aceitar heresias, as obras do maligno, o pecado. Ela tem como objetivo trazer para nós o alicerce que nós precisamos para contra-atacar o inimigo das nossas almas. E muitas das vezes as pessoas, elas vão ser usadas para colocar a nossa fé em dúvida, e nós temos que contra-atacar com a palavra. Jesus Cristo, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ele foi tentado por Satanás, ele venceu o diabo com a palavra de Deus, com esta espada, a palavra de Deus, a espada do Espírito. A espada, ela é a única arma de ataque nessa descrição da armadura. Portanto, estejais cheios da palavra de Deus. Maneja bem esta espada do Espírito, maneja bem, conheça bem, para você contra-atacar o seu inimigo com a palavra de Deus. Nós não vamos vencer esta batalha atacando os nossos inimigos, xingando os nossos inimigos, maldizendo os nossos inimigos, querendo o mal deles. Não, nós vamos vencer esta batalha espiritual de forma
usando a palavra de Deus legitimamente, sabendo manejar a espada do Espírito legitimamente. Então, nós vemos que nós precisamos tomar muitas atitudes ofensivas contra Satanás, porque ele vem para nos derrubar. Jesus, ele venceu o diabo. E ele, se você está com fome, então transforma esta pedra em pão, né? No momento mais difícil, porque ele conhecia a fraqueza de Jesus, porque 40 dias em jejum, e Jesus vem vencendo. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que nós possamos ter palavras, que nós possamos exalar a palavra de Deus, né? Que nós possamos ser canais de bênção na vida das pessoas, ainda que sejam aqueles que queiram o nosso mal. Oremos pelos nossos inimigos e saibamos que a nossa batalha, ela é constante. E nós vamos ver também o versículo 18, faz menção para que nós devemos orar, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração e a vigilância. O soldado, quando vai para a batalha, ele ataca, ele se defende, ele vigia, ele está atento e eles se comunicam, né, entre si, entre o seu exército. Então veja que nós precisamos realmente estar em constante oração e vigilância, porque se o diabo achar uma brecha, ele entra. E ele entra para devastar. Assim como um exército inimigo, se ele encontrar uma falha, uma brecha, ele devasta o seu inimigo, ele destrói o seu inimigo. Mas Deus é o nosso protetor, que você possa estar vestindo esta armadura de Deus, seja revestido pelo poder de Deus, não deixa nenhuma dessas peças da armadura, da proteção e do ataque, mas que você possa entender qual o seu propósito nessa terra. Não peleje contra a carne e nem o sangue, mas que você possa entender que a sua batalha, que a sua guerra, ela é espiritual. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esta mensagem possa ter edificado a sua vida. Então, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, deixe seu like e também deixe os seus comentários aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo. Deus amado e soberano, abençoa a vida, meu Deus querido, desta pessoa que está ouvindo, a cada ouvinte do canal, cada inscrito deste canal, família e familiares. Vai de encontro, Senhor, dando a tua proteção, que o Senhor possa guardar e que este canal possa servir de bênçãos para todos que, meu Deus, buscarem ouvir as mensagens deste canal, que o Senhor possa restaurar a vida espiritual, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa lavar, que o Senhor possa revestir. Ajuda essa pessoa que não sabe mais o que faz diante desta luta que ela está passando, ó Pai. Entra com a tua providência, ó Deus querido, nós te pedimos, nós te clamamos, porque nós cremos que há poder no nome de Jesus Cristo, da grande vitória que essa pessoa está precisando. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus abençoe na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.